Então, bom dia para quem chegou. Hoje eu falei que temos companhia. Tem uma boxer e tem uma bulldog aqui no meu quarto. Inquietas. Mas vai dar tudo certo. Daqui a pouco elas dormem. A gente parou na aula passada. A gente estava terminando de falar sistema excretor. E aí a gente deixou para falar sobre ciclo menstrual hoje. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar. Opa, que tem gente chegando. Ó. A gente tinha parado nesse slide aqui, ó. Peraí. Nesse aqui. Vou ver se aqui que mandaram. Ué, não tá abrindo chat porque... Bom dia. Ó, a gente tinha parado nesse slide aqui, que falava sobre testículos, ovários, que cada um produz e tal. Então, lembra que as gônadas têm hormônios que vão estimular essas gônadas, né? A gente falou lá quando estávamos falando da adenohipófise. Lembra que eu falei assim, o FSH vai atuar de uma forma nos ovários e de outra forma nos testículos, o LH também. Então, são hormônios produzidos pela adenohipófise que estimulam as gônadas a produzirem seus próprios hormônios e fazerem suas próprias atividades, como, por exemplo, produzir os gametas. E aí, o que é muito importante a gente saber é sobre o ciclo menstrual. Então, eu vou até mostrar, tem um outro slide que eu vou usar para vocês, que eu já mandei isso para vocês, que eu acho que está mais explicadinho. Ó, então, vamos falar sobre o ciclo menstrual e o ciclo ovariano, né? Eu adoro essa tirinha, por sinal, quando eu falei disso na minha página lá no Bibiologia, se vocês quiserem ler essa postagem, eu fiz uma postagem com essa imagem, falando por que as mulheres sentem cólica. Alguém tem ideia? O que seria a cólica? São as contrações do útero, não? Isso, são contrações do útero para jogar para fora aquele tecido. Mas tem uma substância que faz esse útero contrair, chamada prostaglandina. E aí é essa substância que, em grande concentração no útero, vai causar dor. Porque o útero é um músculo e a musculatura ao redor também é mexida, né? E causa dor. Só que essa prostaglandina, ela também às vezes pode cair na corrente sanguínea e ir lá para o intestino. Então, normalmente, quando a mulher tem cólica, ela também pode ter um pouco de dor de barriga. Pode ter um pouco de diarreia, porque essa prostaglandina no intestino vai fazer o intestino se movimentar também. E aí ele se movimenta mais rápido do que os movimentos peristálticos que ele está acostumado. E aí por isso que dá dor de barriga também. A gente sofre, né? Aí, olha só. Vamos lá. Então, quando a gente fala do ciclo menstrual e o ciclo ovariano é tudo que acontece dentro do ovário até quando a gente tem durante o período, né, da fase do ciclo. Ciclo menstrual é a menstruação em si que a gente está falando. Então, quando a gente fala de o ciclo no geral, eu estou falando, né, estou associando com FSH e LH. Josi, parou. O FSH e o LH, eles são hormônios que vão fazer aquele ciclo todo acontecer. Cada diazinho tem uma coisa importante. E eu acho que toda mulher tem que saber sobre conhecer seu próprio corpo, conhecer seu próprio ciclo, mas também é importante os homens conhecerem, porque para desmistificar muita coisa, né? Muita gente tem nojo de ciclo menstrual, ai meu Deus, menstruação, sangue e tal, e isso é uma coisa tão natural, é uma coisa bonita de ver como o seu corpo está funcionando, apesar de causar dor, né, e tudo mais. A gente pode evitar, tentar passar essa dor, mas é bonito ver como o corpo funciona, sabe? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente fala dos dois hormônios, né, o FSH e o LH, eles vão estar estimulando fases diferentes do nosso ovário. O FSH, ele está principalmente na primeira parte do ciclo ovariano e o LH da metade para o final.
Então, o FSH, lembra que ele significa hormônio folículo estimulante. O LH significa hormônio luteinizante. Então, o hormônio, o FSH, né, que é o hormônio folículo estimulante, ele vai estar estimulando aquelas células que estão ao redor do nosso gameta, que está lá no ovário, a se maturar. O nosso gameta vai terminar a meiose 2, para você ter ovulação depois. O LH, ele vai estimular diretamente a ovulação e a manutenção dessas células do folículo lá dentro do ovário, formando o corpo lúteo, que vai ser super importante. Então, eu vou falar dessas etapas passo a passo, mas só para a gente entender que o FSH ele atua mais, em maior concentração, até metade do ciclo, depois é o LH que aumenta em quantidade, né? E aí, o que eu quero que eu gosto de falar para vocês, que quando você for estudar para ciclo ovariano, menstrual, assim, você tem que levar em consideração a mulher do vestibular. A mulher do vestibular, ela fica menstruada de 28 em 28 dias, às vezes de 30 em 30 dias, tá? A gente sabe que esse período, o ciclo, não é a mesma duração para todas nós. O ciclo pode variar entre 21 a 35 dias, tipo, de forma normal, sem problemas nenhum. E isso eu estou considerando uma pessoa que não toma remédio nenhum, tá? Não toma anticoncepcional, não toma nada. Ciclo normal. Então, vamos considerar uma mulher com um ciclo de 28 dias. Então, o primeiro dia do ciclo é sempre o primeiro dia da menstruação. Isso, eu acho legal vocês mulheres assim, a gente estudando isso, vocês tentando fazer associação com o corpo de vocês, caso vocês não tomem anticoncepcional. Porque o anticoncepcional, ele simplesmente impede a ovulação. Você não tem ovulação, você não tem período fértil quando você toma anticoncepcional. Então, a gente aqui vai estar considerando um ciclo que a pessoa não toma remédio, tá? Um ciclo em condições normais. E aí, essa imagem eu estou mostrando como que é um corte de um ovário. O que tem dentro do ovário? Vocês lembram quando a gente fala de gametas, que eu acho que a gente já deve ter comentado assim, em alguma aula ou em alguma outra aula, que os homens produzem espermatozoides praticamente a vida deles toda. Claro que diminui a quantidade e a qualidade desses espermatozoides com o passar do tempo, mas eles conseguem produzir até tipo uns 90 anos. E as mulheres não. Vocês lembram por quê? Alguém tem ideia? Então, olha só. Quando a gente fala da gametogênese, que é a formação dos gametas, as mulheres, na gametogênese, a gente fala de ovogônia, que é como se fosse uma célula-tronco. Diminui o hormônio, sim, Cecília, diminui, mas não é nem só por conta da queda de hormônios. Quando a mulher ela nasce, a ordem, né, dos gametas para formar o gameta feminino é assim: ovogônia, que vai se diferenciar em ovócito 1, que vai se diferenciar em ovócito 2. E aí, os homens seriam espermatogônias, que se diferenciam em espermátide 1, espermátide 2, espermatócito 1, espermatócito 2, espermátide e espermatozoide. Tá. As ovogônias e as espermatogônias são como se fossem células-tronco. O homem nasce ainda com várias dessas células-tronco, tá? Que vão formar os espermatozoides. Então, essas células-tronco, elas vão aumentando em número ao longo da vida, principalmente na época da puberdade. Então, até uns 90 anos ele ainda consegue produzir. Mas as mulheres já não nascem mais com essas células-tronco. Elas já nascem com um processo, assim, depois dessas células-tronco chamadas espermatogônias, ovogônias, já vem direto o ovócito 1. E aí, todas as mulheres já nascem com os ovócitos 1 parados na meiose 1. Então, a gente tem, sei lá, a gente nasce desde quando você foi gerada na barriga da sua mãe, você já tinha os seus pré-gametas prontos. Então, assim, não é os gametas prontinhos, porque eles ainda têm que maturar. Mas você não nasce com a capacidade de produzir novos, você já nasce com aquela quantidade certinha que aí vai maturar ao longo da sua vida. Por isso que as mulheres não podem engravidar até muito tempo depois. E aí, em torno... Peraí que essas duas estão pegando fogo. Ô, gente, o que vocês estão arrumando aí? Silêncio que eu estou dando aula.
Eu, hein? Ó, quando você entra na puberdade, as mulheres nascem, sei lá, com 100 mil, uns 200 mil ovócitos parados, né? Não é um gameta ainda pronto, mas está meio que pré-pronto. Desses 100 mil, 200 mil, sei lá, a gente só matura ao longo da vida em torno de 400, tá? Então, olha quantas células são perdidas, né? Possíveis gametas são perdidos. E a partir de uma certa idade, que entra na menopausa, aí diminui mesmo, isso que você falou, Cecília, diminui mesmo a concentração dos hormônios, e aí as mulheres não vão ter como mais produzir seus gametas. Então, essa é a diferença com um dos homens. Mas, olhando aqui o ovário no geral, o que a gente está vendo? Cortei aqui o ovário, você vai ter os chamados folículos, que são células que ficam ao redor do gameta, e na verdade, folículo é o nome do conjunto, né? Dessas células mais o gameta dentro. E aí você tem os folículos primordiais, os primários, que é que tem o pré-gameta ainda. Quando for começar a fase de maturação desses gametas, vocês vão notar que esses folículos eles vão aumentando de tamanho, vai acumulando bastante líquido aqui dentro. E o gameta feminino, que era o ovócito 1, né, que a mulher nasceu com ele sim, ele vai terminar a meiose 1, né, e vai se transformar em ovócito 2, que é o gameta pronto, tá? E aí, eu vou mostrar isso tudo no passo a passo explicando a questão hormonal, só para explicar essa imagem aqui. Quando chega o dia da ovulação, que é a metade do ciclo, você tem o rompimento desse folículo, então as células, né, aqui rompendo, aqui está saindo o gameta, que é o ovócito 2. Esse gameta vai lá para as tubas uterinas, porque a fecundação pode acontecer só nas tubas uterinas. E essas células foliculares que estavam aqui dentro do ovário, elas são mantidas aqui dentro por conta de um hormônio, elas são mantidas se transformando no corpo lúteo, que vai ser super importante para a produção de hormônios como progesterona e estrógeno também. Então, vamos ver o passo a passo aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, vamos lá. Começo do ciclo, o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Nesse primeiro dia, a adenohipófise ela começa a liberar mais o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Olha o nome, folículo estimulante. Então, o FSH está atuando aqui em cima do folículo, fazendo ele aumentar de tamanho, faz com que o ovócito 1 se transforme em ovócito 2, e isso vai acontecendo ao longo dos dias até chegar na metade do ciclo. Se a gente falou que a mulher do vestibular ela menstrua de 28 em 28 dias, então a metade do ciclo dela é no 14º dia. Então o FSH, ele vai fazer, né, o folículo ficar maduro, grandão, cheio de líquido dentro, com o ovócito 2 aqui dentro. Esse folículo maduro também é chamado de folículo de Graaff. E nesse momento aqui, você tem um aumento da concentração do estrógeno, ou estrogênio, ou também pode aparecer como estradiol. O que esse hormônio vai fazer? Ele vai avisar o útero que tem alguma coisa que pode chegar lá. Então, ele faz com que aumente o tecido lá dentro do útero, que é chamado de endométrio. Ele vai aumentando de tamanho. Peraí, deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Não sei porque hoje não está aparecendo. Varia. Mafê, varia. Só que por ser mulher do vestibular, a gente considera assim, eu vou explicar para vocês que a ovulação, o período fértil, a gente considera metade do ciclo, mas leva em consideração 3 dias antes e 3 dias depois, normalmente, porque pode acontecer, né, 3 dias antes ou 3 dias depois. Mas isso, aqui eu vou explicar as condições ideais, tá? Porque na prova não vai cair um ciclo menstrual para vocês muito doido, porque senão não tem nem como cobrar. A prova vai te dar um ciclo certinho. Aí... Vamos ver aqui, ó. Então, considerando o ciclo ideal, né? Aí, o FSH fez a maturação do folículo, o folículo começou a produzir estrógeno. O estrógeno foi lá para o útero e fez a parede do endométrio, que o útero ele tem vários tecidos, né? O endométrio é o tecido mais superior, que é o que efetivamente descama na menstruação. Ele faz com que aquele tecido ele comece a aumentar de tamanho, vai aumentando a irrigação e tal,
mas é meio que o estrógeno falando, ei, tipo, um possível embrião vai se fixar aqui. Então, o útero ele tem que estar pronto para receber esse possível embrião. Então, por isso que o endométrio começa a aumentar de tamanho, né? E aí chega um momento que o estrógeno está tão alto, que ocorre o que a gente chama de feedback negativo. Nesse momento, feedback positivo é toda vez que a gente estimula a produção de alguma coisa. Negativo, a gente inibe. Então, quando eu falei que o FSH estimulou, né, a formar o folículo maduro e tal, e começou esse folículo a produzir estrógeno, eu posso dizer que o FSH tem feedback positivo em relação ao estrógeno. Por quê? Estimula a produção do estrógeno. Só que chega num momento que esse estrógeno ele está tão alto, mas tão alto, que ele próprio inibe um pouco a liberação do FSH. É tipo assim, ó, deu, tá? Já deu a quantidade que precisava, inibe o FSH, e aí agora vai surgir um outro hormônio, que é o LH, o hormônio luteinizante. Isso tem um gráfico que é super bom, vou mostrar para vocês. Tem um gráfico que mostra as variações desses hormônios ao longo dos dias. Então, eu falei que mais ou menos na metade do ciclo é quando o folículo estava desse jeito, produzindo estrógeno aos montes, e aí vem um pico de LH. A adenopófise libera muito esse hormônio luteinizante. E a primeira coisa que ele vai fazer é isso aqui, a ovulação. Então, a ovulação normalmente acontece na metade do ciclo. E aí, o que o LH vai estimular? Vai fazer com que esse folículo arrebente de tamanho, né? Arrebente ele todo. Então, aqui está mostrando ele arrebentado. O ovócito 2, ele é liberado. E as fímbrias, que são tipo os dedinhos que tem ali nas tubos uterinas, né? Elas pegam esse ovócito 2 e levam lá para dentro das tubas uterinas. E ele vai ficar lá paradinho esperando. Só que, além do LH estimular a ovulação, ele mantém essas células aqui de dentro, né, as células do folículo, e transformam elas nessa célula, nesse corpo que a gente chama corpo lúteo ou corpo amarelo. E leva esse nome porque ele tem a coloração meio amarelada. Tá? O que essas células vão ser importantes? Porque elas vão continuar a produção de alguns hormônios, principalmente da progesterona. Vai produzir muita progesterona e vai produzir estrógeno também. Por quê? Agora que já teve ovulação, de nada adianta o estrógeno ter mandado a mensagem lá no começo aqui, falar, ei, útero, aumenta aí seu endométrio, se esse endométrio não for mantido, ficar preso lá durante um tempo. Então, quando o corpo lúteo está aqui, né, no auge dele, ele vai liberando progesterona e estrógeno, porque essa progesterona vai lá no útero e vai prender o endométrio no útero, falando de forma assim bem geralzona. Essa progesterona, ela faz com que o endométrio consiga ficar dentro do útero, ele não se solta. É tipo, ela meio que fala, se mantém aí, porque realmente a gente pode ter uma gestação acontecendo futuramente. Então, você precisa manter aquele endométrio dentro do útero. E isso vai acontecendo, né? Então, deixa eu mostrar para vocês o gráfico, rapidinho. Cadê? Aqui. Depois a gente volta nas outras imagens. Olha o que aconteceu comparando os 4 hormônios. Então, o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Por isso que está mostrando aqui, ó, ciclo uterino, menstruação 1. Tá? O que vai acontecer? Aqui, nesse hormônio, nesse gráfico, está mostrando em verde é o FSH, em L é o LH. Então, a gente pode ver que nos primeiros dias a gente tem mais FSH. Olha o que vai acontecendo aqui em cima, dentro do ovário. Você tem a maturação do folículo, até ele ficar bem grandão. Olha nesse momento aqui que ele está bem grandão, vamos ver qual hormônio ele estava produzindo. Olha só, olha o estrógeno, né? Ou estradiol, como que está a concentração bem alta. Aí chega um momento que está muito alta, lembra que o estrógeno ele tem feedback negativo em relação ao próprio FSH e faz a concentração do FSH dar uma diminuída. E aí, na metade do ciclo, que aqui a gente está considerando o 14º dia, tem um pico de LH. Olha o hormônio LH aqui em azul. Um pico de LH. Olha o que ele vai causar. Ovulação, né? Que é a liberação do gameta. Aí tem a ovulação e
O LH, ele tem, depois esse pico, ele diminui um pouquinho, né? Mas ele fica numa concentração assim razoável, porque vai mantendo o corpo lúteo. Olha aquelas células foliculares dentro do ovário sendo mantidas aqui dentro. E essas células foliculares, né, esse corpo lúteo, olha o que eles estão produzindo. Progesterona e estrógeno também, só que muito mais progesterona. Ao mesmo tempo, olha o que aconteceu aqui dentro do ovário. 14º dia, lembra que o estradiol, né, o estrógeno, ele estava mandando mensagem antes da ovulação para o útero aumentar, né, e tal, o endométrio, então está aumentando. Cadê minha seta, gente? Peraí. Então está aumentando aqui. Depois que tem ovulação, a progesterona e o estrógeno, a progesterona vai aumentar a irrigação desse tecido. Então olha como esse tecido está ficando grande, né? Só que se chega em determinado momento e não tem fecundação, não tem fixação do embrião lá no endométrio, não tem como essa progesterona ficar mantida por muito tempo. Por quê? Chegou um momento e não teve a fecundação, o corpo lúteo ele vai começar a regredir. Ele vai se transformar em corpo albicans, que é esse tipo bem miudinho aqui, né? E aí ele não consegue mais produzir progesterona e estrógeno, por isso que está mostrando essa queda desses dois hormônios. Pô, se a progesterona mantinha o endométrio e agora você diminuiu a concentração desse hormônio, você tem a descamação do endométrio aqui e aí novamente a menstruação no 28º dia, né, depois de 28 dias, no primeiro dia do novo ciclo. Então tem um diagrama que eu vou mostrar para vocês que explica esse passo a passo. Olha só, aí depois eu pergunto para ver se vocês têm alguma dúvida. Vamos lá. Menstruação é um sinal para a hipófise, né, a adenohipófise, secretar o FSH. O FSH vai promover o crescimento do folículo ovariano. O folículo, né, e a maturação também do gameta. O folículo começa a produzir estrógeno. Quando tem uma quantidade muito grande de estrógeno, lembra que ele vai inibir o próprio FSH. Então, é um feedback negativo. Esse próprio estrógeno, né, com a concentração muito alta, com o FSH inibido, o LH tem um estímulo à liberação do LH, então tem um aumento súbito do LH, um pico de LH, que estimula a ovulação. A ovulação, né, liberou o gameta, o LH ainda vai desenvolver o corpo lúteo, que são aquelas células foliculares que ficam dentro do ovário. Esse corpo lúteo vai secretar progesterona e estrógeno, né, que vão lá atuar no útero, mantendo o endométrio daquele jeito grandão, tá? Vamos supor que chegou um momento que não teve fecundação. Essa progesterona e esse estrógeno estavam muito altos, e aí quando vê que não tem fecundação, tem inibição dos próprios dois hormônios, o FSH e o LH. E aí o corpo lúteo ele vai regredir, vai diminuir a produção de progesterona e estrógeno, né, porque ele está regredindo, e aí por conta disso o endométrio descama e começa a menstruação novamente. Então, olha para esse ciclo aqui, me fala se vocês têm alguma dúvida nessa parte. Vou deixar aqui, porque aí eu já vou falar da tabelinha, como que funciona as especificidades, tá? Ok? Eu achei esse ciclo aí muito bom, tá? Para entender. E eu gostei bastante disso, porque mostra feedback negativo também, né? Eu gostei bastante desse daí. Peraí, faltando 10 minutos. Então, olha só. Deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa. Agora, falando desses dois hormônios, do estrógeno e da progesterona, eles vão ter funções, né? Tem pequena produção, só que aumenta muito na época da puberdade, que eles vão atuar de forma diferentes. Por exemplo, o estrógeno, ele vai desenvolver as características sexuais secundárias, como na mulher o desenvolvimento das mamas, alargamento de quadril, né? E aí,
eu aqui coloquei mais ou menos a função, olha, estrógeno, preparam as camadas externas do endométrio para uma possível nidação. Nidação é a fixação do blastocisto, que é a fase de desenvolvimento. Começa a liberar né, na puberdade e aí aparecem os caracteres sexuais secundários. A progesterona prepara o útero para uma possível nidação, mantém o endométrio e também desenvolve as glândulas endometriais, que serão super importantes, né, na hora de fixar um embrião. E aqui eu estou falando só de ciclo menstrual ou ciclo ovariano, mas o que eu quero que vocês entendam é assim, caso tenha uma menstruação, o que, que vai acontecer? Uma menstruação não, uma fecundação, o que, que acontece? O embrião, quando ele se fixou lá no útero, você não vai querer diminuir a concentração de progesterona, né? Senão o endométrio vai descamar. O próprio embrião, ele produz um hormônio chamado HCG. Por isso que as mulheres, quando acham que estão grávidas, o ideal é elas irem procurar fazer esse exame, que é o beta-HCG. Porque esse exame, ele vai mostrar se a pessoa tiver uma concentração muito alta desse hormônio, ela está grávida, e se ela não tiver grávida, ela está com um problema gravíssimo aí no corpo, sei lá o quê. Porque esse hormônio é o próprio embrião que produz. Então, na hora que ele se fixa lá no endométrio... Pera aí, rapidinho. Josi, vem pra cá. Não é pra você ir pra lá, não. Na hora que ele se fixa no endométrio, ele começa a liberar esse beta-HCG, e esse beta-HCG, né, esse hormônio, ele meio que avisa assim, tipo, ei, corpo lúteo, então, você se mantém aí por um tempo, tá? Porque eu vou precisar disso para me manter aqui dentro do útero, né, para não ter uma descamação do endométrio, então você fica aí. Então, é para isso que esse hormônio faz, ele mantém o corpo lúteo por mais tempo, porque aí o corpo lúteo vai produzindo mais progesterona, mais estrógeno e não tem a descamação do endométrio. E aí, gente, olha só, olha isso. Olha isso. Josi não, Maia, eu tô dando aula, tá? Tô dando aula. Desce. Gente, essa cachorra aqui é muito carente. Na moral. Ela é muito carente. Gente, é pra vocês dormirem enquanto eu tô dando aula, tá bom? É pra vocês dormirem, as duas. Ó. E aí, então ele vai manter o corpo lúteo por mais tempo, porque aí o corpo lúteo ele fica até mais ou menos uns 2, 3 meses, que aí depois disso, a própria placenta do embrião que vai ter desenvolvido, ela que vai produzir a progesterona, ela que vai produzir o estrógeno. Então, ela produzindo esses hormônios, ela consegue manter ao longo da gestação inteira o endométrio lá preso dentro do útero. Então, por isso que a pessoa não tem, né, descamação do endométrio, por isso que a mulher não menstrua quando ela está grávida. Porque, primeiro... Josi, o que você está arrumando? Josi? O que você está arrumando aí? Gente, essas cachorras... Gente, tá na hora de nanar, dormir. Ó, Bianca. Oi. Mas e aquelas histórias que a gente sempre vê no YouTube? De mulher que ficou menstruada durante a coisa inteira. Até menstruei até meu 7º mês de gravidez. Cara, então, eu não sei explicar essa parte direito, eu até gostaria muito de saber, porque isso daí é uma loucura. Mas, assim, eu já assisti um vídeo de uma ginecologista, tem uma ginecologista muito boa no YouTube. Como que é o nome do canal dela? Saúde da Mulher com doutora Kátia alguma coisa. Cara, procura, porque ela é muito boa. E ela fala assim, quando ela foi explicar sobre isso, que existe sangramento vaginal e existe sangramento uterino. Que normalmente, algumas mulheres que têm sangramento durante a gestação é um sangramento vaginal, até mesmo de acomodação lá do colo do útero e tal. Gente, a Josi tá aprontando alguma coisa nas minhas almofadas, eu tô ficando meio bolada. Josi, vem pra cá. Se você destruir minhas almofadas... ela tava pegando mesmo uma almofada minha. Peraí, gente, rapidinho. Ela descobriu um bichinho meu. Peraí. Oh, caraca. Ai. Não pode, hein? Voltei. Olha só.
se a mulher... Eu vi nesse vídeo ela falando assim, que tem algumas mulheres que têm esses pequenos sangramentos. Mas o sangramento mesmo, eu não sei explicar isso direito, porque também isso daí é pesadelo, né? Meu Deus, loucura. Mas assim, eu sei que se tiver um sangramento mesmo de menstruação bem forte, é o endométrio que está descamando. Então a mulher está praticamente, né, perdendo o bebê, está sofrendo um aborto ali. Mas eu acho que esses outros sangramentos, eu gostaria muito de conversar com mulheres que falaram assim, não, eu tive o sangue certinho, sabe? Igualzinho de menstruação no dia certo. Eu fico louca com isso, tá? Tem isso, Mafê, tem também. Tem o sangramento da nidação, mas não é sempre, tá? Pode ter escape também, mas assim, eu tenho uma prima que disse que ela menstruou normalmente e tal, quando viu ela estava grávida. Mas, na verdade, o dela foi porque ela não tomou anticoncepcional direito, esqueceu um dia, alguma coisa assim, e aí ela acabou engravidando. E sei lá, quando ela parou a cartela, ela falou que ficou menstruada. Então, eu acho que, para mim, eu falando, fico, gente, não é possível que é um sangue normal e agora a quantidade de sangue igual quando você vê todos os meses, sabe? Não é possível que você está sentindo cólica. Eu não sei explicar essa parte, realmente, eu gostaria muito de saber. Eu gosto muito de ginecologia. Eu gosto de estudar principalmente essa parte de ginecologia natural, tratamentos de formas naturais e tal. Se eu fosse decidir fazer medicina, eu acho que eu iria para a parte de ginecologia, porque eu acho isso muito bonito, como o corpo, como um todo, sabe? Então, se eu descobrir isso, eu falo para vocês, porque até hoje eu não descobri, não. Eu só vi esse vídeo dessa médica falando aí de sangramento vaginal e sangramento uterino, que tem essa diferença, né? Mas, meio loucura, né? E aí, antes que acabe o tempo aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Essa aqui eu achei legal, mostrando um ciclo, né? Caso não haja uma gravidez, o que acontece, mas é basicamente aquilo que a gente já falou. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente fala de ciclo menstrual e ciclo ovariano, lembra? Primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. E aí, se a pessoa se ela tem um ciclo, né? Aqui ela ficou menstruada no dia 1º de setembro. Se ela tem um ciclo de 30 dias, você vai contar a partir do primeiro dia da menstruação. Normalmente, na metade do ciclo é quando tem ovulação. Então, seria no 15º dia, o provável dia da ovulação. Mas a gente considera uma semana fértil, porque nosso corpo não é um robô. A gente, né, não está produzindo, não libera o ovócito certinho naquele dia, tal. Podemos ter pequenas variações. Então, você pode contar 3 dias antes e 3 dias depois da ovulação. Então, o período fértil dela provavelmente seria 12, 13, 14, 15, que é o provável dia da ovulação, 16, 17 e 18. Então, por isso que a gente fala que a mulher tem tipo uma semana fértil, mais ou menos. Porque a gente não tem o dia certo, mas a gente estima. E aí, existem casos que funcionam certinho, tipo o meu ciclo é de 30 dias. E eu sei exatamente o dia que eu estou ovulando. Eu vou explicar para vocês que isso é muito legal, tá? De vocês conhecerem seu próprio corpo e tal, que tem um método chamado método Billings para saber. Isso é muito maneiro. Mas eu conheço gente que é muito, né, desregulado. E aí, voltem no mesmo link aqui, que falta pouco tempo para acabar, tá? E aí a gente já fala dessa última parte.